Fala, galera! Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona mais ou menos o campo de batalha que é o mercado de pet shops no Rio de Janeiro. Então, você tem alguns pet shops pequenos ali que eles se diferenciam por uma determinada posição, tá? Um determinado posicionamento de mercado. Então, você tem empresas, por exemplo, que elas se diferenciam por atendimento. Eu entro lá com a Gaia, a menina lá já vem me atender, já fala o nome do cachorro, já me chama pelo nome, pergunta se a Gaia passou mal na semana passada, se está tudo bem, e já me oferece alguma coisa para eu comprar. Outras empresas se diferenciam por exclusividade. A minha pet shop, ela tem roupas para cachorro para o inverno confeccionadas por monges tibetanos. Beleza, se diferencia por exclusividade. Algumas se diferenciam por mídias. A minha pet shop, ela se diferencia porque ela tem o melhor Instagram que fala sobre Schnauzer no Brasil. Outras se diferenciam por localização. Então, a minha pet shop, por exemplo, ela fica na última rua, lá em Vargem Grande. Então, em um raio de 5 quilômetros, não existe outra pet shop. Então, eu sou a única pet shop que estou ali e, portanto, eu vou me diferenciar por essa localização. As pessoas têm que comprar de mim. E isso impacta, inclusive, no teu posicionamento de mercado e no teu posicionamento de estoques. Você provavelmente vai ter que ter um estoque mais variado do que a outra pet shop, como eu falei. Você pode se diferenciar como uma empresa que eu atendi no centro da cidade por tradição. Ela foi a primeira pet shop do centro da cidade. Então, as pessoas já vão lá até por comodismo, né? Porque elas se lembram de uma memória afetiva, tinha uma memória afetiva ali, de como é que o meu avô comprava aqui, portanto, eu passei a comprar e vou continuar comprando aqui. Se diferencia por tradição. Aí, gente, então, vocês estão vendo que é um mercado que ele, nesse sentido de pequenos pet shops, ele é um mercado altamente pulverizado. O que aconteceu lá um pouco antes da pandemia, isso já vinha acontecendo, mas na pandemia explodiu de vez. Todo mundo adotou um cachorro. Eu, por exemplo, adotei a Gaia, que tem exatamente 6 anos agora, e eu adotei na pandemia. Então, todo mundo passou a ter um cachorro. E quando a gente tem essa situação, lembrando, já acontecia isso antes, mas na pandemia explodiu. Quando a gente tem essa situação, algumas empresas extremamente alavancadas, com muito dinheiro, chegam detonando o mercado. Tipo, eles ocupam um posicionamento grande de mercado. Então, como, por exemplo, a Cobase, como, por exemplo, a American Pet. E o que acontece com essas empresas? Elas têm o poder, né, de entrar com um preço abaixo, afinal, ela consegue comprar muita coisa e pressionar o fornecedor, ela consegue ter uma variedade gigantesca, coisa que nenhuma das outras consegue, porque ela consegue vender ração para cachorro de pequena raça, obeso, de pele clara. Por quê? Porque ela consegue pressionar o fornecedor para, se aquilo ali não for vendido, ele devolve. Ele se posiciona por localização. Se você vier aqui na Barra da Tijuca, você vai ver que existe uma America Pet, uma Cobase ou uma Pets a cada 200 metros. Então, você consegue, com dinheiro de aluguel, você consegue excelentes localizações. E, obviamente, você consegue um bom posicionamento de marketing. Então, você entra tipo um incrível Hulk no mercado. Aí eu pergunto para você, é possível se posicionar, ter uma empresa que num cenário como esse aqui, essa empresa se posiciona com preço premium, lembrando, preço premium é aquilo que eu coloco num patamar superior de precificação. Exclusividade e ainda assim ter um marketing excelente, mesmo assim entrar com dinheiro suficiente para fazer um marketing excelente, ou no mínimo um marketing extremamente inteligente? Você vai falar que não. E eu vou falar que sim. E aí eu vou te contar a história de como isso aconteceu. Lá em 2012, dois camaradas, dois brasileiros, foram para os Estados Unidos e eles lá foram morar lá
E lá, pelas tantas, eles decidiram adotar um cachorro. Pegaram um cachorro lá, adotaram um cachorro, então o cachorro lá, né, devem, em um determinado momento, eles devem ter se ligado que eles precisavam passear com o cachorro. Pois bem, eles saíram, foram lá andando até uma pet shop americana, ali perto da casa deles, para comprar a guia e a coleira do cachorro. Na cabeça deles devia estar uma coisa tipo assim, caramba, a gente vai comprar aqui uma coleira que traduz cachorreis, né? Que traduz latido, o cachorro vai latir, eu vou saber se ele está com fome, está com sono. E o outro deve ter pensado, caraca, deve ter uma coleira aqui que tem a nave do Star Wars rodando em volta da coleira, a outra com a Disney inteira, os bonecos da Disney, etc. E aí, quando eles chegaram nessa pet shop, eles encontraram essa coleira aqui. Essa mesma coleira, essa aqui, essa mesma coleira que tinha lá na quermesse do lado da fazenda da minha avó, em Santana do Deserto, no interior de Minas. A mesma coleira. Coleira de couro tradicional ali. E eles, então, tiveram uma sacada. Se nos Estados Unidos é assim, imagina no Brasil. E aí eles desenvolveram esse produto aqui. Tá? Uma coleira diferentona ali, esse caso aqui com motivos de kiwi, né? E que de grande diferencial tem esse treco aqui que eles dizem que não machuca o cachorro, eu duvido, e esse fecho rápido, aí sim, um atributo bacana de mercado, um atributo funcional que diferencia funcionalmente essa coleira de uma outra coleira, tá? E aí, gente, eu pergunto para vocês, quem vocês imaginam que vai ter um cachorro que vai usar essa coleira? Obviamente, vocês estão pensando que o cachorro que vai usar isso aqui é um Shih Tzu, um Schnauzer, um cachorro pequeno, peludo e felpudo, certo? Que provavelmente se chama Juju de Marraqui, né? Ou Pedrinho do Leblon. Esse é o nome do cachorro. E aí, provavelmente, você está imaginando que esse cachorro é levado pela corrente por uma senhora que mora lá em Ipanema, que tem um poder aquisitivo alto e está ali para flanar pelas ruas de Ipanema com o seu Lulu, né? Esse é o posicionamento de mercado da Zidog. E aí eles vão falar, caramba, mas então, como é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram esse sucesso? Exatamente pela questão de posicionamento. Tudo o que a Zidog faz é focado nesse cara, nessa pessoa, nessa mulher, com alto poder aquisitivo, um claro, um claro desejo de ter no seu cachorro, no seu pet, uma coisa diferente. E os resultados disso? Os resultados, gente, é que hoje a Zidog, não hoje, porque a Zidog foi comprada pela Petz, mas a Zidog ela faturou em 2021 228 milhões de reais. A gente está falando de 9 anos de existência da empresa, ela chegar no patamar de faturamento de 228 milhões de reais. A Zidog ela tem a Zinal, que é o serviço de entrega deles. E aí é uma coisa impressionante. Você liga para a Zidog, para a Zinal, o cara se teleporta para a tua porta em 15 minutos. Isso aconteceu muito comigo quando eu tinha acabado de receber a Gaia aqui. E aí eu ligava lá, eu estava lá no aplicativo, o cara surgia na minha porta muito rápido. A Zidog, ela tem a Zidog Human, que é para você se vestir igual ao teu cachorro. E a Zidog tem a Zidog Kitchen, que é para o seu cachorro comer comida gourmet. Então, com esse diferencial, a Zidog conseguiu estar num patamar muito superior através de preço premium, diferencial em cima de preço, exclusividade e um excelente marketing. Entendeu como é que você pode se posicionar no mercado, mesmo um mercado onde você tem grandes players e um monte de pequenos players na parte de baixo da tabela? Fica a dica e me siga.